O ano é 2008. O mundo vive o colapso do sistema financeiro global. A crise não atinge apenas os bancos, ela implode a confiança. Gigantes como a Lehman Brothers desmoronam, arrastando com eles empregos, poupanças e sonhos de milhões de pessoas. Os governos, em pânico, respondem da única forma que conhecem: imprimem trilhões de dólares para resgatar instituições que falharam, enquanto o cidadão comum é deixado à deriva. Mas, em meio ao colapso, longe dos holofotes de Wall Street, algo silenciosamente começa a emergir. Nas profundezas da internet, um nome desconhecido, Satoshi Nakamoto, propõe não consertar o sistema, mas abandoná-lo, criar uma alternativa como uma rebelião digital contra a dependência de intermediários no controle do dinheiro. No dia 31 de outubro de 2008, enquanto os jornais ainda estampavam manchetes de falência e desespero, Satoshi enviava um e-mail para uma lista de discussão técnica sobre criptografia. O título era Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer. Anexado, um white paper de apenas 9 linhas. Ali estava desenhada uma arquitetura que eliminava bancos, dispensava governos e ignorava fronteiras. Uma nova forma de transacionar valor, verificada não por cartórios ou instituições, mas por consenso criptográfico. Pela primeira vez, um sistema financeiro operava sem confiança em terceiros, apenas em matemática pura. Era o nascimento de uma ideia que desafiaria séculos de controle centralizado sobre o dinheiro. Às 18 horas de 3 de janeiro de 2009, o primeiro bloco da história do Bitcoin era minerado, o bloco Gênese. Gravado nele, uma mensagem que ecoa como um manifesto político. The Times, 3 de janeiro de 2009. Chanceler, à beira de um segundo resgate para os bancos. Satoshi não apenas criava uma rede, ele fazia uma denúncia. Uma crítica codificada contra o fracasso sistemático dos resgates e da concentração de poder. Naquele instante, surgia mais do que uma tecnologia, nascia um movimento. Bitcoin seria, a partir dali, uma rede de pagamentos global, que tornaria enviar dinheiro tão fácil quanto enviar um e-mail, além de se tornar um ouro digital com oferta limitada a 21 milhões de unidades, a prova da inflação crônica das moedas estatais. Para compreender o impacto do Bitcoin, eu preciso revisitar as tentativas anteriores. Na década de 1990, pioneiros como David Shaw com o DigiCash e os criadores do e-Gold tentaram implementar versões digitais do dinheiro. Mas todas essas iniciativas compartilhavam um ponto frágil: a centralização. As empresas por trás das moedas se tornavam alvos fáceis, vulneráveis à regulamentação, à falência ou à censura. Ao mesmo tempo, surgiu o movimento Cypherpunk, um grupo de criptógrafos ativistas como Timothy Mai, Eric Hughes e Julian Assange, que viam na criptografia uma ferramenta de resistência política. Em 1998, Ray Dai propõe o Baby Money. Pouco tempo depois, Nick Szabo rascunha o Bitcode. Ambos introduzem conceitos cruciais: a escassez digital, trabalho computacional e redes distribuídas. Mas nenhum deles resolvia o dilema fundamental: como impedir que um ativo digital seja copiado e gasto 2 vezes sem um verificador central? Esse era o problema do gasto duplo, muralha que Satoshi Nakamoto derrubaria. A solução encontrada por Satoshi foi a blockchain, uma estrutura tão elegante quanto revolucionária. Imagine um livro razão público, onde cada página contém transações e um código único, ligado ao bloco anterior, formando uma cadeia cronológica. Se alguém tenta adulterar uma transação passada, o código muda e a rede imediatamente rejeita a fraude. Pela primeira vez, a confiança é substituída pela certeza matemática. Em seus posts, Satoshi argumentava: o problema das moedas tradicionais é a confiança. Confiar no Banco Central para não desvalorizar a moeda, confiar nos bancos para guardar nosso dinheiro. Ele substitui essa confiança por código aberto, verificável e transparente. O Bitcoin nasce como uma política monetária previsível. Apenas 21 milhões de unidades emitidas gradualmente com halvings a cada 210 mil. Não é apenas uma inovação tecnológica, é um manifesto, um monopólio estatal do dinheiro. Mas quem é Satoshi Nakamoto? A pergunta permanece sem resposta. Teorias especulam que possa ser Hal Finney, lendário criptógrafo e receptor da primeira transação em Bitcoin, ou Nick Szabo, cujo estilo de escrita e conceitos se alinham com os do white paper. Craig Wright se proclama o criador do Bitcoin, mas sem evidências técnicas concretas. Em 26 de abril de 2011, Satoshi enviava sua última mensagem: já estou envolvido em outras coisas. O projeto está em boas mãos com Gavin e os demais. Desde então, silêncio absoluto. E é justamente essa ausência que confirma o projeto. Bitcoin não depende de um líder, de uma sede ou de uma empresa.
Seus 4 pilares filosóficos seguem inabaláveis: autocustódia, descentralização, transparência total e resiliência. O Bitcoin não é uma do sistema, é o abandono do sistema. O coração do Bitcoin é a blockchain, uma espécie de livro contábil público, porém inviolável e global. Imagine mais de 420 GB de dados, armazenados integralmente por mais de 50 mil computadores em mais de 100 países. Cada novo bloco é adicionado a cada 10 minutos através do processo de mineração, um desafio matemático onde computadores competem, realizando quintilhões de cálculos por segundo para resolver um problema criptográfico. O vencedor propaga um novo bloco e recebe uma recompensa. Atualmente, 6,25 Bitcoin, mais de 1,3 milhões de reais. Essa é a prova de trabalho, eletricidade transformada em segurança. A força da rede é medida pelo hash rate. Hoje, acima de 600 exahits por segundo, equivalente a 600 quintilhões de tentativas por segundo. Atacar o Bitcoin exigiria controlar 51% desse poder, algo que demandaria mais de 4,5 milhões de ASICs de última geração, investimento de 20 milhões de dólares e o consumo de energia de um país como o Cazaquistão. E mesmo que isso fosse possível, destruiria o valor do próprio ativo, tornando o ataque economicamente autodestrutivo. É aqui que a teoria dos jogos brilha. O incentivo é manter a rede íntegra, não corrompê-la. Segurança via incentivos, não via confiança. Sua identidade na rede blockchain é criptográfica, composta por 3 elementos: uma chave privada, que são 32 bytes de pura aleatoriedade, uma chave pública, derivada matematicamente da privada, e um endereço, que é uma versão codificada da chave pública, usada para receber valores. Vamos dar exemplo de uma transação real. Primeiro, você assina com a sua chave privada, gerando uma assinatura digital. Depois, a transação é emitida à rede, onde os nós validam. Assinatura válida, saldo suficiente, não foi gasto antes. Aprovada, ela entra para o próximo bloco minerado. Após 6 confirmações, está praticamente irreversível. E por que isso é revolucionário? Porque resolve o problema dos generais bizantinos. O desafio de chegar a um consenso entre partes que não confiam umas nas outras. Bitcoin é um sistema onde a escassez digital é real e a propriedade é inconfiscável e o consenso é automático. Você pode enviar R$1 milhão para o Japão em minutos, com total soberania. A inflação, previsível, limitada, transparente. E, mais que tudo, programável. Nações como a RSK constroem contratos inteligentes sobre a blockchain do Bitcoin. Essa é a primeira camada de consenso verdadeiramente global da história humana. Mas afinal, como ter Bitcoin? Para ter o seu primeiro contato real com o Bitcoin, você não precisa de CPF, nem de comprovante de residência e nem de análise de crédito. O que você vai precisar é de uma carteira digital, um wallet. Ela pode ser um aplicativo no seu celular, como a Blue Wallet, a Moon ou a Phoenix, ou uma carteira física, que seria uma hardware wallet, como a Ledger ou a Trezor, que armazena suas chaves fora da internet com mais segurança. Para os iniciantes, o caminho mais simples é usar um aplicativo gratuito e fácil de usar. Após instalar, você verá a opção Receber. Ali estará seu endereço Bitcoin, uma sequência alfanumérica única, seu identificador próprio na blockchain. É como o número da sua conta, mas com a diferença essencial: não precisa de um banco por trás para existir. Agora vamos à parte de comprar nossos primeiros satoshis. Satoshi é a unidade básica do Bitcoin. Cada Bitcoin pode ser dividido em 100 milhões de satoshis. Você não precisa comprar um Bitcoin inteiro, que hoje, no dia 6 de junho de 2025, equivale a R$580 mil. Você pode começar com muito menos do que isso. E há várias formas de adquirir, sendo as duas mais usadas em corretoras, como a Mercado Bitcoin, a Novadax ou a Binance, o que exige verificação de identidade, ou P2P, que seria a troca direta com a pessoa, como um vendedor de confiança do seu bairro, um grupo local, ou até mesmo uma pessoa encontrada pela internet, geralmente no Telegram, mas também existem sites destinados exclusivamente para isso. Uma terceira opção, que são os caixas eletrônicos de Bitcoin, que existem cerca de 30 espalhados pelo Brasil, em São Paulo, em Belo Horizonte e em Porto Alegre. O mais importante, ao comprar, sempre transfira para sua carteira pessoal. Lembre-se do mantra do Bitcoin: not your case, not your coins. Se você deixar seu Bitcoin na corretora, ele estará sob custódia dela, não sua. O Bitcoin não é seu, é da corretora. Depois que você receber seus primeiros satoshis, teste enviar uma pequena quantia para outro endereço, talvez para um amigo ou para uma carteira que você mesmo criou no seu aplicativo. Você verá na prática como a transação aparece instantaneamente na rede e depois de alguns minutos se confirma no blockchain. A sensação é parecida com a de enviar um Pix, mas com a diferença fundamental: nenhum banco envolvido, nenhuma autoridade regulamentadora intermediando, apenas você, seu destinatário e a rede Bitcoin. E afinal, onde usar o Bitcoin? Embora ainda limitado no Brasil, o uso prático do Bitcoin cresce cada dia mais no mundo. Já é possível pagar cafés, mensalidades escolares e até aluguel em algumas cidades. Serviços como Bitrefill permitem comprar cartões pré-pagos de empresas como iFood, Uber e Netflix usando Bitcoin.
também o aplicativo Camoney, que faz conversão instantânea de Bitcoin para boleto bancário, Pix ou recarga de celular. Na América Latina, onde a estabilidade econômica e a inflação são recorrentes, o Bitcoin tem se tornado uma ferramenta real de proteção patrimonial, especialmente na Argentina e na Venezuela. No Brasil, cresce mais como uma reserva de valor e instrumento de liberdade financeira. Mas, atenção, liberdade vem sempre com responsabilidade. Perder a chave privada da sua carteira significa perder os fundos para sempre. Por isso, ao criar uma wallet, o app vai gerar 12 ou 24 palavras, o que chamamos de seed phrase. Essa sequência é a chave mestra. Anote um papel, não no celular e nem no seu e-mail, e guarde em um lugar seguro. Se seu celular for roubado ou quebrar, você pode recuperar tudo com essa frase. Sem ela, nada feito. Comece pequeno, estude, siga canais confiáveis como o que você está vendo nesse vídeo, o canal dos Bitcoinheiros, o Manual do Bitcoin, e participe de comunidades no Telegram e no Reddit. Aprender Bitcoin é como aprender um novo idioma. Aos poucos você entende mais do que apenas o vocabulário técnico. Comece a internalizar os valores por trás da tecnologia. A revolução não está apenas na moeda, mas no que ela representa. Soberania individual, resistência à censura e uma nova forma de coordenação econômica global. Muito obrigado por ter assistido. E lembre-se, Bitcoin não é só sobre tecnologia, é sobre liberdade. E ela começa com conhecimento. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Me siga nas outras redes.